Crescimento espiritual, parte 2. Mas voltemos aos exercícios de 1912. Eu estava, portanto, no limite entre a categoria das almas simples e a das almas eleitas, e me agradava muito aqueles dias de exercícios espirituais em que me sentia mais perto de Deus, meu mestre. Todos os anos vinham verdadeiros mestres de piedade nos ministrar, entre os quais um sacerdote, Dom Corradi, que morreu em odor de santidade. Por 2 vezes, eles foram ministrados por Sua Excelência Monsenhor Casani, então bispo de Cesena, agora bispo de Cremona. Pastor de religiosidade profunda e ao mesmo tempo simples, de uma simplicidade verdadeiramente evangélica, ele sabia falar às nossas almas com palavras que ficavam gravadas no coração, ainda muito tempo depois de terem sido ouvidas. Naquele ano de 1912, os exercícios foram dados por este santo bispo. Eu sabia que seriam os últimos exercícios, porque mamãe era inexorável sobre a minha saída do colégio em fevereiro. Papai tinha pedido de improviso para ser reformado, porque compreendia não poder resistir mais ao trabalho mental, depois daquela terrível doença. No começo, ele tinha a ilusão, pobre papai, de voltar a ser o Valtorta de antes. Mas, quando terminou sua longuíssima licença de convalescença, de quase 1 ano, percebeu que estava acabado. Isso durou alguns meses e depois, em setembro, foi desligado da ativa. Portanto, em março, tivemos que ir a Florença, onde mamãe, de acordo com os médicos, decidiu se estabelecer. Eu deveria ficar no colégio até o final de fevereiro de 1913 e depois voltar para casa. As irmãs, na verdade, como sabiam que em junho meus pais teriam que voltar a Voghera para a liquidação dos interesses de papai, pediram que eu permanecesse até junho. Elas me viam tão triste com a ideia de deixar o colégio e eu estava triste. Eu sentia que ia ao encontro da luta, da dor, e não teria nunca querido deixar aquele ninho de paz. O meu pobre coração pressentia o futuro que o esperava, tão atormentador, tremia de medo e de dor. Mas mamãe tinha decidido, e quando ela decidia, ainda que o mundo viesse abaixo, ela não mudava a decisão. Eu, portanto, sabia que aqueles eram meus últimos exercícios espirituais. Entrei com um zelo ainda maior, querendo extrair deles um fruto duradouro para toda a minha próxima vida no mundo e um programa para aquela minha próxima vida. Um programa ao qual jurava ser fiel. Eu sempre fui aquela da palavra de honra. Entrei rezando fervorosamente ao bom Deus para gravar em mim para sempre aqueles dias de união com Ele. E Ele, meu caro Jesus, assim o fez. Ele desceu em mim com o Pai e com o Espírito Santo, e levando cada um dos seus dons à pequena Maria, que devia agora enfrentar provas cada vez maiores e cada vez maiores penas. O Pai entrou dando à alma tão jovem a visão da sua majestade, do seu poder. O Filho trouxe consigo todos os tesouros de sua misericórdia e da sua sabedoria. O Espírito Santo, todas as suas luzes e chamas de caridade. E isso não é porque eu merecesse. Oh, fique tranquilo, que não me ensoberbeço, crendo-me digna de tanto. Sei muito bem quanto valho, e sei que é unicamente a imensa bondade de Deus que pode produzir certas fusões da minha alma com a divindade, certas permanências da divindade em mim e as minhas nela. Se Deus me disse o que eu valho, Ele não faria tais prodígios. Mas eu já não lhe disse que estou convencida de que Deus não é um matemático, um calculador, mas um idealista e um poeta? Ai de nós, se tivéssemos registros de contabilidade. Quem sabe onde todos nós acabaríamos?
Não me ensoberbeço. Celebro apenas a bondade do Senhor em mim, porque isso me parece ser uma devida homenagem de gratidão. Eu pedi a Deus que indelevelmente gravasse aqueles dias em mim, para que fossem como um trilho por toda a minha vida, um trilho seguro, para que não descarrilasse ou desviasse dos caminhos que partiam da estrada real, para me perder em meandros muito perigosos, terminando em um emaranhado de videiras que teriam impedido minha passagem, ou pior, em um pântano onde eu teria me afogado. Como diz Santa Catarina de Siena, é o Senhor quem coloca no coração os santos desejos, mas também é Ele que nunca deixa de apoiá-los repentinamente. Portanto, Ele imediatamente apoiou o desejo que Ele mesmo havia colocado em mim. Eu vivia naqueles dias verdadeiramente na luz. Uma luz que me iluminou tudo, o passado, o presente e o futuro. Uma luz que me explicou tudo, uma luz que me acendeu toda, uma luz que me fez compreender, no sentido mais profundo da palavra, qual deveria ser a minha vida em Deus, na relação com Deus, desejada por Deus, para que eu conquistasse o reino de Deus. O místico belga que eu amo tanto, porque o entendo muito bem, diz: o nosso Pai que está nos céus é o Pai das luzes. É Ele que quer que se veja. Para ver, é preciso uma alma disciplinada e preparada para o exercício prático da verdade e da justiça, e essa prática deve ajudar a alma a não sobrecarregá-la. É aptidão para quem não é escravo de nada, nem mesmo de suas virtudes. Além disso, é necessário unir-se a Deus com a atividade do amor. O ardor que abraça abre o espírito. Enfim, é necessário se perder na escuridão sagrada, onde o gozo liberta o homem de si mesmo, e não mais se voltar ao modo humano de ser. No abismo da treva, onde o amor fornece o fogo mortal, eu vejo brotar a vida eterna e a manifestação de Deus. Lá nasce e brilha uma certa luz incompreensível que ilumina a vida eterna, e nós começamos a entender alguma coisa. Por um dom gratuito de Deus, a Ele seja dado todo louvor, eu possuía uma alma disciplinada e preparada para o exercício da verdade e da justiça. Sim, devo reconhecer que sempre busquei viver na verdade e na justiça, e cada vez mais conhecer a verdadeira essência da verdade e da justiça, e de conformar a minha vida a esse entendimento. O mestre, meu único mestre, me instruía nisso, porque, repito, tudo que floresceu em mim foi sempre, unicamente, semeado por ele, e as palavras dos homens de Deus permaneciam em mim extintas, como lâmpada sem óleo, até que meu divino doutor se oferecia a si mesmo como óleo de nutrimento sublime para minha lâmpada. Só então eu vi o verdadeiro sentido daquelas palavras ouvidas e não compreendidas. Ele, portanto, já me instruído sobre a necessidade de viver muito na cela mental, como diz a Santa de Siena, para conhecer e amar a riqueza da luz e dissolver a pobreza das trevas. Assim, vivendo em um recolhimento atento, se consegue trabalhar com a verdade que temos dentro de nós. Esse conhecimento da verdade e da justiça, que cada vez mais crescia em mim, não me era um peso sobre a alma, mas uma asa, para menos sentir a carga da carne. Daquela carne, naquele tempo, eu sentia bem pouco estímulo. Eu sabia, unicamente por amor de Cristo, esquecer de mim mesma, libertar-me por mim mesma de tudo, até das minhas próprias virtudes, que compreendia serem não minhas, mas de Deus. Libertar-me também daquela ternura de nós mesmos, que sempre, segundo Catarina, não é mais do que amor sensitivo, que obstacula a verdade e a impede de encher o coração, colocando no lugar da verdade
o amor desordenado, que nada é senão amor próprio. Portanto, eu não era escrava, nem mesmo das minhas virtudes. Muito mais tarde, sempre conforme o conselho da mística dominicana, eu soube me armar de minha sensualidade, para dela fazer um instrumento de vitória, pois quem não tem batalha não tem vitória, e é na hora da batalha que o homem tem a oportunidade de sair da inércia e também de conhecer a fraqueza e a fragilidade de sua paixão sensitiva. Conhecimento útil este, para permanecer humilde. Eu aderia a Deus com a atividade do amor. Oh, isso sim! Ele era meu amor, ou melhor, meu amor maiúsculo, porque nada era mais completo do que esse sentimento por ele, da forma que eu poderia lhe dar, então, jovem como era. Meu espírito poderia, portanto, abrir-se para compreender sempre mais a verdade e a justiça. E no que eu pudesse, então, com a minha capacidade de adolescente, eu já sabia perder-me nesse amor, me abandonar toda, me anular para fazer somente ele viver, sentindo-me estranha, estrangeira no mundo que não o ama e não vive por ele. Um contrassenso do ponto de vista humano, como são contrassensos todos aqueles que fazem de Deus o único objetivo de sua existência. Portanto, Deus, nesta vigília de minha entrada no mundo, que me assustava tanto, eu que pressentia sempre quanto sofrimento eu encontraria nele, manifestou claramente a si mesmo, emanando a sua luz, e eu comecei a compreender alguma coisa. Mas somente o que bastasse, por enquanto, para dar-me a primeira nota do canto, que eu deveria cantar na minha cruz, a primeira palavra do meu ato de oferta, a primeira pressão de polegar no barro macio da minha alma, para moldá-la de acordo com a forma que Deus tinha escolhido para mim, a forma de uma pessoa crucificada numa cruz bem alta, entre a terra e o céu, e bem pregada nela. Seria impossível dizer-lhe agora, depois de 30 anos, tudo o que Deus me disse. Uma preciosa ampola que tenha conservado em seu interior as mais finas essências de 1000 flores, quando fica vazia, não pode dizer ao olfato do homem: aqui havia uma molécula de essência de rosas e lá uma de cravo. Aqui estavam condensadas as lágrimas perfumadas de 1000 violetas e mais embaixo estava a alma cândida de 100 lírios do vale. Não se pode mais dividir os diferentes aromas, mas nosso olfato sente uma única, tenaz, suavíssima fragrância, na qual palpitam as partes espirituais de todas as flores dos jardins terrestres. Também eu, curvando-me sobre a minha alma, mística ânfora, em que nesses dias desceu uma chuva de flores celestes, não posso mais distinguir os individuais eflúvios, ora agudos e heróicos, ora mansos e penitentes, ora agradáveis como um vinho, ora pacificantes como um bálsamo. Não, sinto somente uma fragrância persistente que um vento terrestre, por mais violento que seja, não consegue nunca dispersar, e que é a fragrância de Deus, do Senhor nosso Jesus. Mas uma palavra permaneceu nítida em mim. Uma palavra, ou melhor, uma frase, que compreendi de repente que seria aquela que eu deveria pedir com humildade e fé. A frase programa, a frase guia, a frase motora de toda a minha vida futura. Alma que me amas, disse Jesus, afasta o desejo de me amar como Inês e Cecília, como Ágata e Lúcia. Tu não serás o amor inocente, serás o amor penitente. Não as virgens incontaminadas, que assim foram no mundo quase que não por mérito de seus próprios pés, mas transportadas por anjos em voo, onde a lama da vida nem sequer roçasse a sua estola, serão as tuas guias. As criaturas que conheceram a mordida do mal, que morderam o pó na hora de colapso moral, que sofreram pela criatura,
perdendo de vista o Criador, e que depois souberam ressurgir e renascer com uma alma nova, formada de arrependimento e de amor, se elevando tão alto na vida do Espírito para recuperar um fulgor não menor do que o dos puros por graça de Deus e certamente mais meritório, porque dolorosa, cansativa, acima de todo modo de se conquistar.